Ruth Agulhas, sou psicóloga e hoje gostava de falar convosco sobre os medos. Muitas crianças e jovens têm medos ao longo do seu desenvolvimento. O medo é uma emoção básica que todos nós sentimos e que acaba por ser, em muitas situações, até protetora. No fundo, protege-nos até de algumas situações mais perigosas. Há medos que são perfeitamente transitórios, fazem parte do desenvolvimento infantil e com os quais não devemos estar muito preocupados, desde que sejam medos que acabem por passar e que não limitem o funcionamento da criança ou do jovem. Há medos frequentes, como por exemplo o medo do escuro, o medo de barulhos muito intensos, trovoadas, alguns animais. À medida que eles crescem, muitas vezes surgem os chamados medos sociais, medo de não serem aceitos pelos amigos, medo de não terem bons resultados na escola, de serem gozados. Enfim, há aqui um conjunto de medos diversos que, se forem transitórios, forem passando, à medida que a criança ou o jovem depois cresce, não devemos preocupar-nos muito com eles. No entanto, temos de estar atentos, porque por vezes o medo sobe muito em termos de intensidade. É como se a criança ou jovem ficasse com febre do medo. Ou seja, o medo atinge uma intensidade muito grande, faz com que o corpo da criança ou do jovem se altere, com dificuldades em respirar, por exemplo, a sentir o coração bater mais depressa, e também leva a que evitem situações. Por exemplo, deixam de conseguir dormir sozinhos, têm pesadelos, deixam de conseguir fazer atividades que antes faziam, têm medo de ir a determinados locais. Aí deixa de ser um medo ajustado, um medo normativo e podemos até estar perante uma situação de fobia que precisa de ajuda. No entanto, enquanto pais ou outros adultos que estão com estas crianças, é importante ajudá-los e sentirem que estão todos juntos nesta luta contra o medo. No vídeo das crianças eu explico alguns truques para a criança tentar vencer a luta contra o medo. Vejam esse vídeo com as crianças e apliquem, tentem, experimentem estes truques. Os truques são muito simples. Tentar desobedecer ao medo, tentar relaxar e tentar pensar de forma positiva, ajudando a criança sempre a sentir que não está sozinha nesta luta contra o medo. Faça um grupo de aliados, não é? Um grupo de pessoas que são, no fundo, aqui os ajudantes. Vamos chamar-lhe os anti-medos, não é? Criamos uma equipa de anti-medos e essa equipa vai lutar contra este medo. E um medo que inicialmente parecia muito assustador e muito forte pode diminuir progressivamente de intensidade e a criança começar a sentir que está a ganhar esta guerra, esta luta contra o medo. Incentivem a criança a falar sobre o seu medo, a desenhar o medo. Por exemplo, podemos ter aqui um desenho do que é que será um medo. Às vezes são desenhos assim um bocadinho assustadores, que a própria criança não percebe muito bem, mas é assim que ela o representa. Ou, por exemplo, fazer com plasticina o seu medo. Estudar o medo no sentido de o conhecer, porque quanto melhor conhecermos este medo, o que é que ele diz, o que é que ele faz sentir, no fundo o que é que são os pensamentos que este medo tenta colocar na tua cabeça, mais fácil é depois lutarmos contra ele. Todos juntos, crianças e pais e famílias e outros adultos mais próximos, podem então criar esta equipa anti-medo e ajudar a vencer esta luta. Beijinhos e até breve.